com vocês? Meu nome é Rávila, sou professora de História Geral aqui do pré-vestibular da UFCG e dando continuidade aos nossos vídeos, às nossas aulas à distância, nós vamos conversar um pouco hoje sobre as cruzadas. Então, as cruzadas, ou também conhecidas como Guerras Santas, elas aconteceram durante a Idade Média, mais precisamente ali no século XI, entre os anos de 1096 e 1270. Durante esse momento, o que acontecia? Várias pessoas, um grupo grande de pessoas, cruzava todo o continente europeu até Jerusalém para tentar tirar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, né, que eram tidos como os inimigos da Igreja Católica. Mas como é que aconteceu isso? Como é que os muçulmanos chegaram até lá e tomaram Jerusalém do cristianismo? Pois bem, durante esse período houve uma grande expansão muçulmana. Eles chegaram ali até a parte sul do continente europeu, chegaram à região ibérica, ali Espanha, Portugal, e chegaram também a Jerusalém, que é uma terra sagrada tanto para os cristãos como também para os muçulmanos. Então daí a gente já consegue perceber um certo embate, porque é uma única terra sagrada, né, para religiões diferentes, para religiões bem distintas. Então já começa aí uma preocupação, um embate, um desejo de ter essa região para si. Porque Jerusalém, como ela é até hoje, né, sagrada para os cristãos, como também para os muçulmanos. A partir do momento em que os muçulmanos se fixaram nesse local, as peregrinações cristãs, elas foram proibidas. Eles não permitiam a entrada de outra religião, de outra fé em Jerusalém. Então ela era completamente muçulmana. O cristianismo ali já não poderia mais adentrar em Jerusalém, o que gerou aí uma preocupação. O que é que aconteceu? Lá no comecinho das cruzadas ali, começou nesse momento, em 1096, quando o Papa Urbano, ele dá início às cruzadas, com o desejo de tirar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, que ele colocava como os inimigos da fé cristã, os inimigos da Igreja Católica Ocidental desse período. Então muitas pessoas, elas passaram a atravessar, cruzar, né? Por isso que são as cruzadas. As pessoas cruzavam todo o continente, muitas vezes a pé, eram longos trajetos até chegar em Jerusalém. As pessoas chegando lá, guerreavam com os muçulmanos. Vocês com certeza já devem ter visto algum filme, lido alguma coisa, visto alguma série que se passasse nesse período da Idade Média. Então vamos relembrar um pouco como é que acontecia? Como é que é retratado nos filmes? São sempre aqueles cavaleiros que vão com espadas e lanças e aquela luta ferrenha. E nas cruzadas não era diferente. Mesmo que acontecesse com o impulso da Igreja Católica, ela que financiava, que moveu esse início das cruzadas, apesar disso, não era pacífico. Era de fato lutas e sangue e espadas. É tanto que ao final das 8 cruzadas que aconteceram, houveram cerca de 1 milhão de mortos, mas isso aí dentre cristãos e muçulmanos, né? Foi o número total de mortos ao fim das cruzadas. Como eu falei para vocês, o objetivo inicial das cruzadas era esse desejo de retomar Jerusalém para o cristianismo, mas esse não foi o motivo único. Por quê? Como eu falei para vocês, né? Durou aí cerca de pouco mais de 100 anos entre o início da primeira cruzada e o fim da oitava. Começou em 1096, terminou em 1270. Então foi um longo período. Durante essas 8 cruzadas, as pessoas não faziam a mesma rota para Jerusalém. Então, sempre que havia uma nova cruzada, um novo momento de
atravessar esse continente, eles faziam por múltiplas rotas. Isso o que atinou o interesse de outros indivíduos. Se inicialmente quem se interessava pelas cruzadas, quem movia, quem financiava essas cruzadas era a Igreja Católica, com o passar do tempo vão tendo outros interesses, porque os nobres vão estar notando que por outras rotas que estão sendo feitas, eles podem adquirir mais terras. Os burgueses, os comerciantes vão estar vendo ali oportunidades de comércio com o Mediterrâneo. Comércio com outros povos. Eles vão ali poder se expandir, seja territorialmente, como também em relação ao comércio. Um fato também importante a gente citar é a questão das indulgências. Se você nunca ouviu falar de indulgências, talvez você esteja vivendo errado, nunca viu um filme de Idade Média, nem nunca leu algo em relação a isso. O que eram as indulgências? As indulgências eram basicamente certificados que a igreja vendia, e lá estava escrito que seus pecados estavam sendo perdoados, ou você poderia realizar uma compra de um pedaço de terra no céu. Então, comprando essa indulgência, você teria ali seus problemas solucionados. Seus pecados seriam perdoados, você já teria a certeza de que estaria salvo, certeza da sua salvação. Então, como eu falei para vocês, ao final das cruzadas, houveram cerca de 1 milhão de mortos. Então, vamos pensar aí em quantas pessoas não foram até Jerusalém durante essas 8 cruzadas e caminharam por dias e guerreavam, mas o que movia essas pessoas? Se eu tenho dinheiro, eu posso ir até a igreja, eu posso comprar o perdão dos meus pecados, eu posso comprar a minha salvação. Mas e se eu não tenho? Como é que eu vou fazer? Antes das cruzadas se iniciarem, o que é que eu fazia? Chorava. A única opção que restava era você chorar, já que você não tinha certeza da sua salvação. Então, a igreja pensou o seguinte: eu preciso de gente que vá lutar contra os muçulmanos para retomar Jerusalém, e os pobres, as pessoas que não têm condições de comprar essas indulgências, comprar esse perdão dos pecados, eles precisam de uma garantia, eles precisam de um conforto espiritual. Então, meio que juntou aí o útil ao agradável, juntou uma coisa à outra. Então, as pessoas, elas iam para esses embates, iam para as cruzadas, e em troca a igreja dava para eles essa perdão dos pecados, esse lugar no céu. Se eles voltassem vivos das cruzadas, beleza, estava tudo garantido. Caso eles morressem nos embates, caso eles morressem na própria travessia, de todo modo eles teriam essa garantia da salvação. Então, algo que motivou, que financiou muito, além dos múltiplos interesses, o que moveu muito as cruzadas foi esse desejo de um conforto espiritual. Como foi para vocês? As cruzadas, ela não deu certo nem na primeira vez, nem na segunda, na terceira, também nem na 8ª, que foi a última cruzada. Como a gente bem sabe, até hoje, Jerusalém, onde os muçulmanos vivem até hoje. Então, esse motivo inicial que deu início às cruzadas, que era o desejo de retomar Jerusalém para o cristianismo, não deu certo. Apesar de todo o investimento, todo o desejo, tantas cruzadas, foram 8, tantas pessoas que se moveram do continente europeu, passaram ali para Jerusalém, apesar de tudo isso, não deu certo esse desejo inicial. Mas, como eu falei para vocês, ele não foi o único. Os outros motivos, eles realmente deram certo. Que foram quais? Questão de expansão, seja territorial, as pessoas que desejavam ter mais terras, como as rotas das cruzadas, elas sempre se modificavam, onde as pessoas iriam conhecendo ali caminhos, regiões novas, então as pessoas conseguiam ter mais terras, elas disputavam mais terras ali entre si durante esse trajeto. E também a questão
do comércio com o Oriente. A venda de especiarias, essa troca de culturas, também deu super certo. E é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos retomar aqui alguns pontos. As cruzadas aconteceram na Idade Média. Foram 8 cruzadas. Tiveram diversos motivos, diversas motivações, mas a motivação inicial foi a motivação da igreja, né, de retomar Jerusalém para o cristianismo. Essa motivação não deu certo. Apesar, né, dessa motivação inicial, os outros motivos obtiveram maior êxito ao final das cruzadas. Espero que tenha ficado claro o assunto para vocês. Qualquer dúvida que vocês chegarem a ter, podem colocar aqui nos comentários ou entrar em contato com o BVS pelas redes sociais. Se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos, seja de história geral como história do Brasil. E até a próxima!